Ok, então eu vou chamar o professor doutor Jorge. Ele está presente? Sim. Estão me Psicanalista? ouvindo? Que maravilha! Estão me ouvindo? Tá saindo... Perfeitamente, doutor, Que bom, que perfeitamente. bom. Precisávamos Eu um tinha até psicanalista. pedido... Eu tinha até pedido para ser até um pouquinho antes, que eu estou em um outro evento. Eu estou aqui em Guarapari, no Espírito Santo, eu estou num evento, e eu tive até que me retirar, onde eu estava Professor. até presidindo aqui também este evento. Eu sou psicanalista e já atuo há mais de 20 anos na área das psicoterapias de forma geral, e tem uns 10 anos para cá que a gente tem se envolvido muito com professores. Já estou pensando em sim, até fazer uma tese ou escrever, colocar tudo já num livro, porque eu tenho atendido muitos professores e, por consequência, também muitos alunos. E tem uma frase de Freud que é muito interessante, que ele fala que todos os traumas ou neuroses têm a ver com a nossa história de amor. Ou seja, o elemento que mais cura também é o que mais mata, é o que mais gera transtornos. E o que eu tenho observado nos atendimentos e também por ter uma escola que forma o psicanalista, neurocientistas, psicoterapia geriátrica, psicoterapeutas infantis, que as pessoas hoje da área da educação de forma geral estão sofrendo demasiadamente no seu cognitivo, com os transtornos, isso já é matéria pacífica. Porém, se eu pensar nos últimos 40 anos, da década de 90 para cá, entrou uma situação muito interessante com relação a isso que seria a história de amor. Até uma proibição da palavra não. O não. Essa palavra foi tomando uma forma muito grande dentro de casa e agora dentro das escolas. Como foi relatado algumas histórias aí de embates. O não ficou muito forte. Já se passam, no mínimo, 40, 50 anos. Houve uma potencialização desse não a partir da pandemia. Da pandemia, quando nos isolamos dentro de casa, houve uma potencialização das neuroses, das psicoses, dos transtornos, e essa quebra de autoridade, pensando no momento que estamos vivendo da atualidade com relação à violência dentro das academias, a violência contra os professores. E, de fato, isso tem gerado uma preocupação muito grande, porque, por melhor que sejam as tecnologias, como foi falado, o ser humano, o olho com o olho, o professor na sala de aula, as histórias, aquilo que seria de contemplação da vida, nunca vai ser substituído. Não tem como ser substituído. O professor tem que estar bem. E a gente tem trabalhado nessa introspecção, na área sentimental, na área do condicionamento, pensando nesta figura do professor. Se não for investido de fato, na minha concepção, no meu ponto de vista, nessa pessoa, o que será da educação? Porque hoje, de fato, os professores estão adoentados, estão doentes cognitivamente, estressados, ansiosos, demasiadamente. Muitas horas de trabalho, porque não é só o trabalho dentro do meio corporativo, mas chega em casa, tem a rotina, que já não é mais rotina, mas leva a carga de trabalho para casa, não tem horas de sono. A maioria dos meus pacientes, o relato principal, quando eu faço a pergunta clássica, como é o seu sono, como é que você dorme? Você baba, você range dente, você é sonâmbulo? Não, as pessoas estão dormindo, em média, menos de 5 horas. Não tem condições neurológicas para uma boa funcionabilidade. Isso é de forma conhecida por todos. Porém, isso tem que ser colocado agora em prática, porque a tendência não está sendo melhorar.
ou a gente começa a ter um olhar muito mais psicológico para os educadores, no sentido de cuidado, de tratamento, ou, de fato, nós teremos um grupo de profissionais desistindo da profissão rapidamente. Rapidamente. Vamos estar formando vários professores, pedagogos, e eles vão desistir da profissão muito rápido, porque a velocidade do problema cognitivo, neurológico, está sendo muito rápida, porque existe uma cobrança tecnológica que não dá tempo de contemplação da vida. Não tem como haver contemplação, ou seja, a história de amor é só tragédia. E eu nem estou falando dos problemas do passado. Já entra numa história que parece que já vai dar errado. Então, isso é muito triste. Precisamos, de fato, pelas falas que eu vi, pela proposta que eu estou entendendo dos senhores, das senhoras, o mais urgentemente, rever a palavra não. Precisamos rever, ela tem que ser equilibrada. Ela tem que ser equilibrada. Sim. Hoje, aquilo que foi potencializado, retirado ou não, ou gerenciado ele de uma forma muito problemática, hoje precisamos equilibrar o sim e o não dentro da educação, tendo em vista que hoje boa parte do tempo das crianças e assim por diante, até o adolescente, passa-se dentro da escola. E aí retirar esse não é um complicador muito grande. Então, são alguns pontos que a gente tem observado, eu vou ser assim, um pouco mais objetivo, mas se não houver tempo para que os educadores possam ensinar a contemplação da vida e eles também contemplarem esta vida, nós temos um desafio. A potencialização do não, não gerenciar esse não, ou seja, tudo pode ser permitido ou permissível, tem a quebra de autoridade, e aí vem a explosão de violência, porque o não pode ser muito duro dentro de uma geração que não sabe ouvir não. É o que eu tenho mais observado, é onde eu tenho mais trabalhado com um grupo de professores, pedagogos, que me buscam nesses últimos anos, especificamente nesses últimos 5 anos, o índice aumentou muito, inclusive os que eu tenho formado dentro da psicanálise, porque muitos hoje têm buscado não só para uma nova profissão, mas também para entender o seu momento, a sua ansiedade, o seu transtorno, a sua depressão, os seus medos. Muitos têm me buscado na formação de psicanalista clínico e nas outras formações que a nossa escola oferece. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar, de alguma forma, podendo participar e me envolver cada vez mais. O doutor Leovini tem nos honrado e isso tem sido muito bom, porque eu entendo que estamos chegando num momento muito crucial, que tem que falar um basta, porque senão não tem como nós darmos continuidade a uma educação que, de fato, pense nessa geração, nos alunos, como futuros homens e mulheres, moças e rapazes, que vão fazer algum tipo de diferença na sociedade. Exatamente. Na sociedade. Eu dou aula para crianças também, em um período, e tem um momento que eu chamo o momento de eles falarem sobre a semana, 20 minutos. É uma disputa, porque todos eles relatam desafios dentro da escola. Desafios terríveis. Fulano levou a faca. E eu estou falando de crianças de 9 a 13 anos. É minha sala. Fulano levou uma faca para a escola. Fulano e fulano foram pegos no banheiro. Fulaninho e fulaninha estavam juntas no banheiro. Fulana corre atrás dos meninos para dar pancada. São N's histórias. Tem aquilo que é da infantilidade, mas aquilo que, de fato, fulano deu um tapa na cara do professor. Eu escuto esses relatos.
eu escuto Fulano esses levou relatos. cigarro para dentro da escola, que vai no banheiro, aquele... E assim, eu estou falando de crianças entre 8 e 13 anos. É meu grupo que eu trabalho. É muito interessante no sentido de eu falar como lidar. Então, eu vou trabalhando elas para lidar. E elas estão com medo. As que não se envolvem também ficam com medo. Então, existe um medo. A história, como diz Freud, o percurso, a história de amor dessas crianças e desses professores, desses pedagogos, é a linha que eu mais trabalho. Qual a sua história de amor? O que te deixa ansioso? O que te deixa traumatizado?